Olá amigos, tudo bem? Vamos para mais uma leitura do texto de Cipriano Arguello Pitt, Dramaturgia e a Direção de Escena, hoje com o título Materialidade. Dando continuidade à leitura do texto. Preparados? Preparem sua água, seu café, seu chá, ou o que quiserdes. Desconectem-se das redes sociais. Vamos ao texto em 3, 2, 1. Materialidade. A cena contemporânea, em sua definição, menciona a materialidade de um espetáculo como uma constante. O problema da materialidade já aparece no pensamento de Meyerhold e em suas pesquisas teatrais, que começou a realizar no Estúdio de Teatro de Arte de Moscou em 1905. A perspectiva materialista pensa o teatro como construção. A teoria da montagem, proposta inicialmente por Meyerhold e posteriormente sistematizada para o cinema por Eisenstein, é um exemplo claro de que a cena é composta por dois ou mais elementos colocados em tensão entre si. A ligação de Meyerhold com o construtivismo o leva a pensar na necessidade de um teatro racional que possa demonstrar como a cena é construída e desconstruída. A materialidade, Meyerhold, estava ligada ao estudo do movimento, às artes visuais e ao ritmo do espetáculo e permitia colocar em tensão o que é mostrado como objeto e o que ele representa. A materialidade pressupõe que o teatro é pura representação, pensando-o como um texto espetacular complexo, tecido a partir de diversos materiais significativos. Em Eugênio Barba, a textura é a trama de diversos materiais colocados em tensão entre si. Patrice Pavie, no seu Dicionário de Teatro, definiu a materialidade como a relação entre todos os sistemas de significação utilizados na representação e cuja organização e interação constituem a encenação. Trata-se de uma perspectiva semiótica que corresponde ao encenador na construção da cena. A noção de espetáculo como material significativo permite estabelecer bases teóricas e metodológicas do acontecimento teatral. E de certa forma tranquiliza o crítico e o encenador, porque lhes permite objetivar com que materiais eles trabalham. Mas a espessura dos signos, como cita Roland Barthes, do espetáculo deve ser entendida no seu duplo aspecto, o material e a percepção deste material. A coisa em si e a sua construção, seu enredo e as projeções sobre ele. O que indica o aspecto do processo imaterial da cena em seu duplo sentido, imerso na matéria cênica, fora da matéria cênica. As operações realizadas por um encenador são sempre heterogêneas e respondem a uma lógica rizomática. Uma cena pode ser construída a partir de qualquer ponto de partida. A multiplicidade de elementos permite que qualquer ponto se conecte a qualquer outro e coloca em tensão o significado da cena. O encenador precisa sempre estabelecer enquadramentos que moldurem a produção da cena, já que as combinações possíveis são cortes parciais e específicos. Nesse sentido, cada encenação é uma investigação sobre o material, o que nos obriga a pensar sempre em novas estratégias de encenação, e cada projeto de espetáculo como algo a se conhecer. A expressão, a percepção e a concretização da ação no teatro realizam-se ao mesmo tempo. O que ordenamos ao nosso entendimento? E o que é que deixamos de lado como absurdo? Os argumentos que utilizamos para estabelecer um significado são aqueles que dão conta de uma referencialidade específica do signo em termos da sua existência. O mundo apresenta-se como um caos, mas também existe sempre um desejo natural de restaurar a ordem. Quando percebemos as coisas, entendemos sobre elas, cita Merleau-Ponty. O signo teatral, desta forma, se vê sempre em crise e em dificuldade de distinguir um significante de um significado. Uma vez que presença e ausência, como apontamos, ocorrem ao mesmo tempo e no mesmo material. A divisão entre o que é apresentado como material e o que é simbólico como representação é controversa, uma vez que o nível de expressão e o nível de conteúdo ocorrem simultaneamente. O retorno aos materiais que constroem o espetáculo como uma espessura cígnica, embora nos liberte de uma concepção essencialista, também nos obriga a considerar o problema do fenômeno,
uma vez que o processo de semiotização no teatro é um processo dinâmico entre o material e sua percepção. Sabemos que o acontecimento teatral não pode ser decomposto em unidades mínimas de significância, como propôs Tadeusz Kołzan em 68, que a inter-relação dos fatores que interagem num espetáculo é ilimitada e que varia de espetáculo para espetáculo e de espetáculo para espetáculo. A análise não pode limitar-se a um repertório de signos e sua interação. Não podemos aplicar um método como uma grade em um programa. Esta intenção paralisaria o pensamento dinâmico entre o material e a sua percepção e faria com que o sentido se voltasse numa única direção, estabilizando-o. Procedimentos realizados em um espetáculo anterior não necessariamente funcionam em um novo processo de trabalho. Os limites de significação sugerem que determinados momentos dos espetáculos acontecem numa indeterminação que nos obriga a questionar-nos sobre o sentido da nossa experiência. Ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar a sequência dos vídeos. No próximo, vamos para o capítulo 5º, chamado Dramaturgia em Cena. Até o próximo!